de uma das personagens que eu acredito que tenha marcado a sua carreira, né? Nossa, marcou totalmente. Eu comecei, na verdade, no Pantanal, né? E Exatamente. tá sendo incrível agora rever essa novela. Nossa, é uma volta no tempo, assim, uma coisa emocionante mesmo, de verdade. Mexe lá dentro, sabe? Eu imagino. Os anos se passaram, mas os anos também. Lúcio, obrigado, tá, pela sua audiência. Os anos se passaram, mas foi bem generoso com você, né? Porque você está maravilhosa como sempre. Ai, A Érica, obrigada. Não, os a anos Érica passam de para todo mundo. Pantanal. A Érica de Pantanal, você estreou ainda muito jovem na TV e foi uma novela que foi um estouro de audiência, né? Foi. Pantanal estreou na Rede Manchete, foi o início da sua carreira. E como que você avalia o início da Érica, o início da sua carreira e logo depois você ter despontado em outras também produções e outras novelas? Bom, foi uma sorte grande, né, do destino, assim, eu ter entrado numa novela que estava no auge já, né? Eu assistia a novela, assim, eu adorava e de repente eu estava dentro de uma coisa que eu nunca imaginei que eu de estar, né? E foi minha primeira novela, não tinha experiência nenhuma, nenhuma. Eu trabalhava como modelo e já tinha feito alguns comerciais, mas nunca tinha entrado num estúdio de TV, muito menos ir para o Pantanal gravar, imagina. Então, Nossa, que loucura. foi uma loucura. Foi uma loucura. E de repente eu estava lá, no meio de todo aquele elenco incrível que eu admirava em casa. Então, para mim, foi uma coisa inesquecível. E foram todos muito generosos comigo, principalmente porque eu já estava entrando no meio de um sucesso e eu era muito, muito inexperiente. Então, eles foram todos muito pacientes comigo, muito queridos. Tanto que foi uma novela que me marcou até hoje, né? Um personagem lindo, uma menina que entra já com uma proposta de ecologia, que era muito. é, Se falava muito pouco disso na época, né? E hoje vai ser muito importante que esse personagem chegue com essa coisa tão triste do Pantanal sendo devastado e queimado. Então, eu acho que a Érica vai entrar com uma importância maior até agora nos tempos de hoje. Eu acredito, né? Não, sem dúvidas, né? A personagem da Érica é um personagem atemporal. Tanto que você teve Sim, uma responsabilidade tamanha, né, de estrear uma novela. Como você disse, você não tinha experiência alguma como atriz, porque você era modelo, mas sim. você deu vida à Érica com uma propriedade tão forte, né, que a sua inexperiência passou completamente despercebido para os telespectadores com uma responsabilidade tamanha, né? Você tinha uma temática muito forte e, como eu disse, completamente atemporal. O que você Exatamente. trouxe, Gisela, assim, para compor a Érica e a Érica se tornar uma personagem assim tão grande mesmo na trama e ficar marcado como uma das personagens principais também de Pantanal? Ela, na verdade, ela até mudou o destino do personagem Zé Lucas, né? É, Na época, eu fui meio com a intuição mesmo. Eu usei minha intuição. Não existia uma preparação de elenco como existe hoje. Não existiam coaches que hoje existem. Então, eu fui assim, com um instinto mesmo do que eu achava que a Érica deveria ser. Uma menina apaixonada, uma menina arrojada, né? Eu tinha experiência assim com a natureza, porque eu sempre tive fazenda na minha infância, então sempre andei a cavalo, sempre convivi com a natureza, tive esse privilégio. Então eu fazia aquilo que eu achava que ela deveria fazer, assim, principalmente por ela ser de origem alemã, que eles colocaram que eu sou também, meu pai era alemão, então ela era muito parecida comigo, assim. Então eu fazia naturalmente, assim como eu era mesmo, sabe? Eu acho que isso imprimiu muito a personagem, né? E eu e o Paulo Gorgulho, a gente teve um entrosamento muito grande, assim, sabe? A gente ficou muito amigo. Eu acho que isso deu muita química. E então o público começou a torcer por esse casal, né? Que eu acho que ela tinha uma humildade também muito grande, uma admiração por aquele ambiente, pela fazenda, pelo Zé Leôncio.
e tudo aquilo eu acho que eu passei assim naturalmente, assim. Eu acho que foi isso que fez esse sucesso dela. Foi através de teste ou convite para você entrar na novela? Foi uma coisa incrível também, porque eu era amiga de Carolina Ferraz naquela época. A gente era modelo junto e ela já tinha feito a primeira fase de Pantanal. Eu estava voltando de Barcelona, eu tinha morado um tempo lá, trabalhando como modelo, e reencontrei ela num teste. E aí ela falou: "Ai, vou te pôr lá na manchete." Eu, como assim? Hum. Ela, não, eu vou arrumar um jeito de você fazer uma cena com o Jaime. E aí eu decorei uma cena, peguei uma ponte aérea com ela e entrei na manchete com ela. A Carolina foi muito incrível, assim. Audaciosa, né? Sim, eu devo minha carreira a ela. Olha. Aí fiz esse teste lá, morrendo de super nervosa, mega nervosa. Encontrei o Jaime, ele abriu o estúdio, fiz uma cena e voltei para São Paulo, para minha vida. E meio que dei uma esquecida, assim, né? E aí, um mês, acho que uns 2 meses depois, eu estava vendo o Pantanal, naquela época não tinha celular, né? Eu recebia o telefonema do Jaime no telefone fixo no meio da novela, assim. Eu achei que era uma pegadinha, desliguei. Diz ela que é o Jaime da TV Manchete. Achei que era meu namorado, desliguei, sabe? E aí ele ligou de novo, não, você vai entrar na novela, você vai fazer a personagem Érica. Eu fiquei assim, em estado de choque, você imagina. No dia seguinte eu já estava no Rio. Olha, ouvi você falando, né, sobre essas questões tecnológicas, porque na época a novela foi um estouro total de audiência, e se a gente reportar para os dias de hoje, né, imagina hoje como seria essa repercussão, tendo o advento da internet, vários veículos de comunicação, site, rede social, como seria, né? Como a gente está vendo hoje a repercussão de Sim, Pantanal, né? é. Então, Exatamente. assim, você se reportar isso há quase 25 anos atrás, e você se 30, ver, né, né? Eu acho 30. 30 já, né? Então, 90. e você É. se vê, e você se vê em uma personagem. Como que isso passa na sua cabeça, Gisela? É muito fácil, assim, você se vê através de uma personagem, de uma novela ser reprisada, ou uma novela ser reescrita? Como que passa na sua cabeça? Eu não entendi a pergunta que você diz assim, de eu rever a novela agora no remake? Você está Com uma perguntando? outra personagem, isso, com Ah, uma outra personagem, né? Depois de tantos anos. Como que é isso na sua cabeça? olha, eu vou te ser bem sincera, quando falaram que ia ter o remake, todo mundo ficou meio, ai, poxa, eu queria fazer uma ponta, né? Eu queria fazer. Eu entendo que a novela passou 30 anos, tem um elenco novo, eu acho isso normal, faz parte, mas sempre tem uma pontinha assim, poxa, eu queria fazer uma Claro, ponta, né? né? Porque é um lugar tão marcante, foi uma novela assim tão encantada, né? Mas depois isso passou, eu comecei a entender que realmente são outros tempos, outros atores vão fazer. Então, para mim, até foi uma honra, assim, a menina, a Marcela Fetter, né, que vai fazer a Érica, que é uma menina linda, uma graça. Até Sim. falei por mensagem com ela. E eu acho que faz parte, e é isso aí, assim como todos os outros atores que estão começando também, vários atores começando, como a gente começou no Pantanal, né? A maioria nunca tinha feito nada. E essas meninas que estão fazendo que fez a Filó na primeira fase, a que está fazendo a Muda, são todas atrizes novas também. Então eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho lindo, é isso aí. É a vida que segue, né? Tem que se ser renovada. E estou muito feliz Olha, com o sucesso. a Bianca disse que é nostalgia boa. E é um momento nostálgico mesmo, porque eu acompanhei Pantanal na época, te acompanhei como personagem, e é claro que fica também aquele momento, né, de saudosista, de fã, de telespectador, de querer rever os personagens, né? Como os É, personagens estão hoje. Então, você compartilhar esse momento com a gente aqui de casa também é muito gostoso, porque a gente consegue te ver hoje, depois de 30 anos, saber de você como foi os bastidores e saber isso da sua boca, né? Saber de você agora, ao vivo, literalmente ao vivo, de como que é esse momento de você se rever em uma outra personagem depois de 30 anos. Isso é muito gostoso.
É exatamente isso que ela falou. É um saudosismo, mas é um saudosismo bom, sabe? Bom, isso. E eu assim, o Pantanal tem uma importância. Então eu acho que ele está tendo essa importância, está tendo uma repercussão muito boa, está fazendo um sucesso incrível, como há muito tempo né, uma novela das 9 não fazia, ainda mais agora na pandemia e tal. Então isso é bom. E eu espero que isso traga também exatamente um alerta para como o Pantanal está e muitas outras questões também. A questão LGBT, né, do Jove, por exemplo, que naquela época era bem diferente. Sim, Tinha uma coisa meio irônica, uma coisa meio de brincadeira, que não é legal. E eu acho que é. tanto o personagem do que faz o Zaqueu também, eu vi uma entrevista dele no Altas Horas falando sobre isso, que o texto não mudou, mas muita coisa mudou de lá para cá. Muita coisa. Ainda bem, para melhor, nesse É. caso. Então eu espero que isso também seja uma coisa que seja atualizada para o público, sabe? E seja conversado, né? Não sei se você entendeu assim mais ou menos o que eu quis Não, dizer. entendi completamente. É um texto completamente atemporal, mas se a gente reportar esse texto há 30 anos atrás, o texto era um texto completamente polêmico, né? A gente tinha um peão que era gay, mas não era um gay assumido, e hoje em dia isso se torna muito mais fácil. A gente tinha uma dona de casa que sofria digamos, uma agressão, né, psicológica, ela era agredida pelo marido verbalmente, isso há 30 anos atrás, mas hoje se torna uma agressão e o texto hoje ele é entendido dessa forma. E antes isso não era tão explícito, né? Isso não era tão claro assim. A gente tinha uma questão ambiental que era debatida isso já há 30 anos atrás e que hoje a gente consegue entender claramente também a defesa ambiental, inclusive da sua personagem, né, da Uhum, Érica, nos tempos atuais. Então, a exatamente. novela Pantanal trazia várias temáticas, né, trazia É, vários temas super importantes desde 30 anos atrás. Mas a novela Pantanal, ô Gisela, ela já começa com uma grande polêmica, né? Você, como atriz e fez parte desse núcleo, a novela Pantanal ela foi primeiro oferecida para a Rede Globo. A Rede Globo achou, né, a novela um tanto audaciosa também para aquela época, porque seria uma novela completamente, né, quase 100% de externa. O exatamente. núcleo era um núcleo muito grande e a Rede Globo achou melhor, naquela ocasião, não apostar em Pantanal. Então a Manchete acaba comprando a ideia e, no entanto, com a estreia de Pantanal, a Rede Globo acaba perdendo a audiência para a Manchete. Então você percebe ali também várias polêmicas envolvendo essa novela também há 30 anos atrás, né? E um sucesso estrondoso. Estrondoso. Sem rede social, a divulgação era em revistas, pra você ter uma ideia da diferença, né? Você imagina hoje, então as pessoas paravam para ver Pantanal como paravam para ver a Copa. Sim. A gente andava para chegar no aeroporto ali, quando eu já estava no auge, quando a gente chegava no aeroporto de Campo Grande, era uma coisa nunca vista, assim, de multidão no aeroporto para ver a Juma, para ver todo o elenco. Isso eu acho que não acontece mais hoje em dia, eu acho que acontece com celebridades mais, sei lá, assim, mas de parar aeroporto, de ter multidão, assim, eu acho difícil. Então, você imagina isso há 30 anos atrás, sem rede social, sem internet? É. Falando de Um- verdade de rádio. sim. Uma das poucas novelas que eu acompanhei esse estouro total de bastidores foi a novela Mulheres de Areia, que também era uma novela quase toda gravada de externas. Então Sim, vinha caravanas de vários lugares, de vários estados, para acompanhar aquele set de filmagem lá e acompanhar os atores mesmo, né? Tirar foto. Era uma loucura total. Você verdade. viveu você viveu isso em Pantanal com a personagem Érica, e eu queria que você compartilhasse com a gente também como que era esse assédio da Érica em Pantanal. Era uma loucura, porque é exatamente isso que você falou.
Quando eu cheguei lá, já a novela já estava no auge, a primeira vez que eu viajei para lá, viajei já com elenco. Então, eu chegava lá em Campo Grande, primeiro você ia para o Rio, daí você pegava um avião até Campo Grande, depois um aviãozinho até aquela fazenda, que é onde a casa, que é a mesma casa dessa versão de agora. Sim. Só que eles parece que reformaram um pouquinho e tal. Então, quando você chegava lá no aeroporto, a primeira vez que eu já cheguei com o elenco, você imagina? Com a Crica, com o Marquinhos Palmeira, com o Marquinhos Winter, com o Gorgulho. Então, você já chegava lá, eu já fiquei assim, em estado de choque, porque era o aeroporto lotado, aquelas caravanas de gente esperando a Juma chegar e todo mundo do elenco chegar. Então, para mim, foi um choque, né? Eu fiquei assim, porque eu, né, nunca... Imagina. tava lá, cheguei lá de, como é que fala? Sei lá, do nada, né? E depois, quando a Érica entrou para ficar com o Zé Lucas de Nada, já começou uma repercussão muito grande, tinha uma torcida muito grande por esse casal, sabe? Porque era bem querido, era fofo. E as pessoas não estavam gostando também, pelo que eu me lembro, tá? Que o Zé Lucas ficasse com a Juma, que ele gostava da Juma, rolava um triângulo, né? As pessoas queriam que a Juma ficasse com o Jô. Aham. Ficou meio ruim, ficou legal porque daí apareceu esse personagem para ela, né? Vou ter que carregar aqui meu celular porque meu computador não tá legal e eu vou ter que sair aqui Sim. mas vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo, se Deus quiser. Ah, Agora, com relação aos bastidores, o público do Dona Lente adora saber dos bastidores, sim, inclusive como que era o set de filmagem, se já aconteceu algum imprevisto lá na hora, a não sei, uma cobra aparecer no meio da gravação. Como que era, Gisela, assim, o set de filmagem de Pantanal naquela época? eu conto hoje em dia, eu conto para todo mundo e ninguém acredita, né? Porque era uma coisa muito, muito caseira. Então, por exemplo, a continuidade era feita tudo em rádio da novela. A câmera era uma câmera na externa. A gente ia lá com uma câmera para gravar toda a externa. Quando eu fiz a cena de Rio com Gorgulho, tinha um monte de jacaré em volta. Então, as pessoas acham que é mentira, mas é verdade, tinha jacaré mesmo. Tinha muito mais jacaré do que tem hoje em dia, inclusive. Eu até estranhei que eu olho e falei, cadê os jacaré dessa novela, gente? Que a gente andava, era muito jacaré, muito. E a gente fazia cenas de rio ali com os jacarés em volta. Você fazia assim na água, eles iam embora assim, gravando. Nossa, Então, e as cenas, por exemplo, era tudo em VHS. Então, se gravava, colocava as fitas nos aviõezinhos, levava para o Rio de Janeiro, para a sede da Manchete, para editar, para ir para o ar no dia seguinte. Imagina isso. Então, se o que loucura, aviãozinho caía com as fitas, não tinha novela. É que verdade. loucura. E é verdade. Então, assim, era uma equipe impressionante gravando ali na raça mesmo, sabe? Era uma coisa meio novela de raiz mesmo, de verdade. Eu acho que vai demorar muito tempo, né, para a gente ter uma novela assim. É claro que agora, né, com o remake de Pantanal, mas assim, para ter uma novela, igual você disse, raiz, né? A gente está Sim, falando de 30 anos atrás, aonde a externa era algo ainda projeto, né? Era é. projeto. Tinha E estúdio também, Pantanal, né? Tinha as cenas de sim, estúdio que eram feitas no estúdio da TV Manchete, como é sim, agora. Mas as cenas ali externas era uma loucura, era uma coisa de louco mesmo. E hoje o remake é de uma tecnologia impressionante, né? Muito bonita as sim, cenas de hoje. Então, assim, a tecnologia que eles têm hoje não dá nem para comparar o que tinha lá. E claro mesmo que assim a não. novela era belíssima, né? Muito legal. Agora, bastidor da sua personagem, eu não posso deixar de perguntar, tem alguma informação, algum contratempo, alguma situação com algum outro ator do seu set que você vivenciou e que você não revelou para veículo nenhum, que você pode compartilhar aqui? Ó, eu tenho várias informações, ó, colegas de novela disseram que já passou mal lá e que estava aguardando socorro e que ficou dias, inclusive, aguardando socorro, porque toda a comunicação era via rádio. Eu tenho uma outra situação de um outro personagem que disse que passou um apuro e dos transportes mesmo que eram feitos pelo avião
que transportava os atores na novela. Várias situações assim bem inusitadas. Eu acredito que a Érica também deve ter passado algumas situações assim bem diferentes. Olha, eu vou ser bem sincera, eu não passei, não. Fui só Sério? feliz lá, porque eu ficava tão feliz, tão encantada, que eu não acreditava que eu estava lá. Para mim era como se eu estivesse num conto de fadas, então eu aproveitava. Eu acordava de manhã, eu não conseguia dormir com barulho de tanto pássaro que tinha, isso eu não esqueço. Era tão forte o barulho que você acordava muito cedo. Hoje em dia eu não sei se é assim. Então, assim, eu era muito bem, eu amava ficar lá, eu gostava de ir para lá, não de gravar no estúdio, eu gostava de ir para lá. Uma vez, indo para lá de aviãozinho, eu vi uma onça lá de cima. Então, eu só tenho lembranças boas, assim. O mais inusitado que foi para mim foram as cenas de rio, que foram mais difíceis mesmo de eu fazer. Eu realmente estava muito nervosa, não estava com vontade de ficar pelada, assim, ficava preocupada com meu namorado, ficava preocupada com os meus pais. Mas naquela Aham. época todo mundo, uma hora você ia para o Rio, entendeu? E isso era o que mais me pegava, porque eu falava, uma hora eu vou ter que fazer cena de Rio, e aquilo, eu ficava sem dormir de nervoso. Porque as cenas eram mais explícitas do que estão sendo agora. Sim, Ficava sim. pelada mesmo. Então, Aham. assim, eu fiquei. O que mais me deixou nervosa foram essas cenas, assim. Mas a equipe foram maravilhosos, o Jaime foi maravilhoso, uma delicadeza, um respeito pelos atores, a minha parceria com o Gorgulho também foi incrível, muito respeitoso. Então, no final, a cena fluiu, a cena foi bonita, foi linda, todo mundo gostou. E tinha muito respeito, mas o que eu me lembro mais assim é que é isso. Foi muito medo de ficar nua, assim, para milhões de pessoas, mas no final as cenas foram lindíssimas e foi tudo bem, né? Mas eu não Você me lembro estreia. de nenhum perrengue, assim, não. Que bom! Você estreia com o pé direito em Pantanal, a sua personagem cresce ao longo da trama e realmente você cai no gosto popular e acaba agradando também os diretores. Tanto que um ano depois você volta em Ana Raiz e a Trovão com uma outra personagem. Ali Isso. você acaba consolidando também a sua carreira como atriz. Como que você também participou dessa produção. Não foi um ano, olha que loucura. Elton, foi assim. A minha personagem Érica, na verdade, ela volta com o pai, que é um político, e depois ela desmancha o casamento, né? Fala que ela não tá grávida mais, e o personagem sai. Na verdade, eu já estava gravando Ana Raio. Eu já tinha emendado uma novela na outra. A ideia de eu fazer a Albinha eu já tinha sido contratada para fazer a Ana Raio, justamente por esse sucesso da Érica. E então a minha personagem ter essa saída no Pantanal e eu já estava no Sul gravando a Nossa, Albinha. Então eu emendei, na verdade, Pantanal com Ana Raio, graças a Deus, foi maravilhoso. Então eu assim, quando o Pantanal estava terminando, eu lembro que eu não consegui nem ver direito porque eu já estava gravando Ana Raio. Então não foi um ano depois. Quando Ana Raio, Pantanal acabou, a gente já tinha acho que uns 2 meses de cenas gravadas, pelo menos externa. Então eu aham. nem acompanhei muito o final do Pantanal porque eu já estava envolvida com a Albinha. E foi isso, assim, foi bem uma coisa atrás da outra, assim, sabe? Nesse meio tempo, eu me casei, eu já estava gravando Ana Raio, me casei em dezembro de 90, então eu emendei Pantanal, Ana Raio, o casamento nesse meio do caminho, assim. Foi bem E de louco. lá para cá você não para, né? Em 1993, você também dá a vida a Alice em Sonho Meu. Isso. Inclusive reprisou, né, recentemente também a novela, não sei se você acompanhou. Eu tive o prazer de entrevistar alguns atores mirins dessa novela também, que teve um enredo também muito bom, um texto também super leve, né, super família, super agradável. Como que foi a sua participação? E eu quero saber se você também assistiu a reprise de Sonho Meu.
Assisti, sim, no Sério? Viva. Quando dava, né? Porque era um horário era meio-dia, eu acho. Mas essa novela foi um sucesso fenomenal e é até hoje. E essa reprise também foi um sucesso incrível. É uma novela que você falou, era uma novela ingênua, né? Uma novela com um fundo assim poético, uma novela das 6, uma novela querida, né? Com um elenco muito querido. E foi minha primeira novela na Globo Na também, Globo. depois da Manchete. Eu já tinha feito uma participação em Você Decide, que era um programa que tinha na época, lá na Globo. E aí entrei em Sonho Meu. Sonho Meu foi maravilhoso fazer. E conheci Leonardo Vieira, Fábio Assunção, o Elias Glazer. Ai, pelo amor de Deus, o que é o Nossa, Elias Glazer? maravilhoso, né? Ai, Beatriz Segal, gente. Mais um elenco, Valmor Nossa. Chagas, Ioná Magalhães. Isabela Garcia, que eu adorava ela, querida. Maravilhoso, Sonho Meu, inesquecível também. Adorava essa novela e adorei rever. Adorei rever. E Ó, agora o tá no Cleandro Globoplay de novo, né? Desculpa. tá. Aham. A gente vai falar. O Cleandro Barbosa pergunta como foi você trabalhar com a saudosa Cláudia Magno. Ai, que querida que ela era. O nosso núcleo não se cruzava muito. E ela morreu muito cedo. Ela morreu no Jovem, meio do super Sonho Meu. jovem. Foi. Foi uma coisa inacreditável. Então, eu não tinha muita convivência com a Cláudia, mas o pouco que eu tive, ela era uma pessoa maravilhosa, querida, e foi uma coisa, uma tragédia. Morreu muito precoce, muito triste. Eu lembro que foi muito triste a morte dela no meio da novela e muito repentina, né? O Alexandre Lipiani também, que fazia meu par no Sonho Foi. Meu, também faleceu muito cedo, acho que um ano depois dessa novela que também. Mas ele vem a falecer em Chica da Silva, Foi né? um acidente de É, carro. Muito triste também. isso. É. Você já parou para pensar assim, quando, não sei se você estuda um pouco o seu perfil, os seus personagens, inclusive as produções em que você trabalha, que você trabalhou. São produções bem marcantes, né? Assim, de todos os aspectos mesmo. A novela Sonho Meu, eu já fiz a pesquisa porque eu já entrevistei muita gente de Sonho Meu. Foi uma novela também marcada por muitas situações. No caso da Cláudia, apesar de ter saído algumas notas na época, segundo os colegas, inclusive que contracenaram com a Cláudia, disseram que não sabia que ela estava doente. Foi uma surpresa pegar algumas pessoas de surpresa, inclusive pela causa da morte dela, né? No seu caso, ô Gisela, foi surpresa mesmo? Você se... Foi, foi. Inclusive, essa coisa dela estar doente era meio abafado. Ninguém falava direito, sabe? Você fala, mas o que ela tinha? Como assim ela morreu? Ninguém falava que ela tinha falecido de AIDS, né? Era uma Isso, coisa abafada e não falada, sabe? Era muito estranho. Era muito estranho. Tinha muito preconceito, né? Muito muito. preconceito. E na época. E eu acho que, olha, para falar a verdade, eu lembro que eu fui saber que a causa da morte dela alguns meses depois, mas mesmo assim não era falado e não era certeza, sabe? Ficava Sim. aquela dúvida, assim, porque ninguém falava. E a imprensa também não falava, né? Era muito. Ninguém tinha, né, tanta propriedade para falar de algo, né, de uma doença tão nova, tão recente, assim, na E sociedade. desconhecida, né? Porque naquela época ela era ainda meio desconhecida e tinha muito Sim, preconceito, né? é, E ainda mais assim, uma mulher morrer dessa doença, que era e uma tão coisa. talentosa. É. Cláudia E foi a fez mesma coisa com diversos trabalhos. A Sandra Bray. Eu acho que não sei se foi antes ou depois que ela faleceu Foi também. antes. A Também Sandra foi a mesma foi coisa, antes. ninguém falava. Mesma coisa. Não foi? Foi antes. Muito triste. Muito triste. É. Eu acho que, na verdade, se tornou um pouco popular, falando principalmente no meio artístico. Eu não sei se você se lembra da capa da Veja, em que tinha o Cazuza na Praça da Sé,
sentado, né, em uma cadeira, onde dizia Cazuza agonizava, alguma coisa assim. A partir daí, né, apesar da polêmica da revista Veja, a partir daí começou mesmo, né, ser um pouco mais aberto esse assunto no meio artístico. Ele foi ele abriu, né, as portas para se falar dessa doença. Como é que se pode dizer? Ele teve essa transparência, né? Sim. E essa de assumir a doença e falar sobre a doença e né, fazer show doente, né? Foi o Cazuza mesmo que depois dele é que a doença começou a ter um outro olhar, né? Uhum. Olha, agora, Gisela, eu gostaria assim, de abrir um parênteses, inclusive você falou sobre doença, me deu um gancho aqui. Em 2009, ainda na Globo, você interpreta uma personagem, no entanto, muito polêmica também, né? E você conduziu com muita maestria a Obrigada. Marta, era o nome da personagem, né? A Marta. Isso. Você conduziu com muita maestria um tema muito delicado, mas com muita propriedade, e você enfrenta, né, uma vaidade da mulher para compor uma personagem quando você precisa de raspar os cabelos para você dar a vida à Marta. E você enfrenta ali, digamos, a coragem da vaidade feminina. Dentre as suas personagens, ao longo dos seus mais de 30 anos também de carreira, eu acredito que a Marta também ficou muito eternizada para você, né? Ficou demais. Foi um dos personagens mais difíceis que eu fiz. E muito importantes também, um dos mais importantes. Foi isso que você falou, eu tive que me desprender de vaidade e aceitei raspar a cabeça justamente para dar uma veracidade, né? A personagem. Eu não quis colocar peruca nem nada disso, porque eu achava que não ia passar o que devia passar. E essa personagem também era para ter ficado, acho que nem só acho que 2, 3 meses, era uma participação. Eu já entrei sabendo que ela ia morrer, logo no começo. E o Léo, que fazia meu marido, ele inclusive faleceu também precocemente. Muito precoce, muito jovem. Nossa, ele iria ficar com a personagem, com a médica. Já era planejado para ele ficar com a personagem da... Ai, meu Deus, agora deu branco. Quem fazia... A Cristina Fernandes fazia a médica. Ele ia ficar com o personagem dela. Mas o meu personagem começou a fazer sucesso também. Começou as pessoas a torcerem por ela, a torcer pelo casal. Eu e o Léo também, a gente tinha uma química e uma amizade muito grande. E ninguém queria que ela morresse. E aí o Manuel Carlos mudou de ideia. Então, isso para mim foi maravilhoso, porque ele falou, não, ela... Então, o que você... Aí o Jaime falou, o que você acha da gente você raspar a cabeça e começar a fazer essa luta pela doença, uma coisa maior, e continuar a personagem. E aí, lá na frente, eles decidiram que ela não ia morrer mais. Então, isso foi uma mudança assim, no meio da novela. Imagina, eu não esperava. Sim. Eu vou pegar um ganchozinho aí que você foi muito modesta ao falar que a personagem iria continuar. Na verdade, o personagem só continua quando já tem uma trama, já tem um enredo já fechado do personagem, quando o personagem cai no gosto popular. A Globo, como qualquer outra novela, gente, faz pesquisas, tá? Pesquisas diárias mesmo na rua, que são aquelas entrevistas, né? Quais são os personagens que você mais gosta na novela? Qual personagem que você menos gosta na novela? Digamos que sejam, assim, a indução das perguntas. Para um autor decidir que a personagem deve continuar na trama, é porque a população abordada, entrevistada, sinalizava de forma positiva para a personagem Marta. Ou seja, a personagem que foi criada, é claro, com todos o script, mas o autor, ele já dá um indício, né? Ele conduz o personagem, mas também quem ajuda na criação, na composição do personagem, muitas das vezes é o ator, é a atriz. Então, a Gisela, ela ajudou a compor a personagem Marta,
ajudou com que o público, né, sentisse atraído, né? A personagem se tornou uma personagem carismática É e o verdade. autor decidiu por melhor manter a personagem na trama, tamanho profissionalismo, tamanho carinho, tamanha dedicação que você deu para personagens. A verdade é essa, né? Não é porque o Verdade, personagem, obrigada. o autor decidiu assim manter, vamos manter para a Gisela continuar aqui durante um tempo. Não foi muito bem assim, não. Não, não, é verdade. Não, tá certo. Então, bom, a gente não me expressei. Na verdade, o que eu imaginava é que o gancho do tema do que a personagem passava era bem legal, era forte, era bom. Tinha essa luta contra uma doença que também ninguém se falava. Ninguém falava muito em câncer também, como falam hoje em dia. As pessoas raspam a cabeça, vários atores, várias celebridades falam, estou passando por esse momento agora. Naquela época também as pessoas não falavam, sabe? Então esse tema também foi muito forte. E eu acho que também teve a ver isso. Claro, teve o carinho do público pelo casal, o carinho do público pela Marta. Com certeza, eu acho isso. E pela verdade que eu fiz também. Eu fiz muita verdade. A minha mãe faleceu de câncer muito jovem e com 52 anos eu pegava todo esse histórico e eu acho que eu passava na Marta essa verdade, sabe? Porque as pessoas não acham, mas o ator, a gente tem um histórico, a gente tem vida dentro. E a gente, quanto mais tempo de vida e de carga emocional você tem, mais você consegue passar isso pelos seus personagens. Eu acredito nisso, ao longo da minha carreira eu percebi isso. Então, eu acho que eu passava muito essa luta e essa dor que a doença traz. E eu passava essa verdade. Eu acho que o público pegou gosto, sabe? Então, quando as pessoas me olhavam na rua e me viam careca, muita gente que não via novela, mas a maioria via, ficava me olhando assim, com uma cara de assustada. Ai, coitada, gente, ela tá Tão jovem, né? Tão tão bonita, jovem. doente. E eu andava com a cabeça raspada mesmo, não punha, eu assumia. Eu ia pegava a ponte aérea com a cabeça raspada, ficava todo mundo olhando. Então, que loucura, né? Você vê, a novela, há 10 anos atrás, também tinha essa, Sim. essa, essa coisa meio velada, assim, da doença. Eu lembro uma vez que eu estava num bar com meu marido, tomando uma cerveja, dando risada, e uma pessoa chegou e falou, olha, desculpa, mas eu estou vendo você rir, tomar cerveja, fico muito feliz que você esteja bem, com a sua... mesmo estando doente. Nossa, tá E eu vendo? falei, não, eu não tô doente, eu sou atriz e eu raspei a cabeça por uma novela. E o cara, nossa, me desculpa, nunca vou esquecer disso. Porque eu tava tomando uma cerveja com a cabeça raspada. Então, que louco, né? Tá vendo? A personagem, você saía do momento do set de gravação, mas você não desprendia 100% do figurino, né? Não tinha como, você tava com a Não cabeça tinha. raspada. Só se eu É. pusesse um chapéu, mas eu às vezes punha, mas não é por causa do sol, mas eu não punha, não. Eu ficava com a cabeça É. raspada mesmo, assim. E depois o meu cabelo foi crescendo, durante a novela, foi legal isso, porque eu fiquei. A novela acompanhou o meu cabelo crescendo mais um pouquinho. No final da novela, eu já estava com o cabelo mais assim, já um pouquinho maior, né? E, o câncer da personagem é o câncer de ovário. É um câncer também pouco falado. Porque é um câncer, ela é uma doença muito silenciosa. Ela não dá sinais que você está doente. E você só consegue diagnosticar o câncer de ovário quando você faz ultrassom, né? Ultrassom. Então, isso também foi um serviço muito grande para as pessoas. E eu procurei ir em hospitais com pessoas com câncer para poder entender o que elas passavam. Eu fiz esse trabalho, assim, não fiz tanto quanto eu gostaria, mas eu fiz. Então as pessoas me falavam que eu tinha que deixar a sobrancelha raspada, porque muitas pessoas perdiam a sobrancelha na quimioterapia. Então eu pedia para a maquiagem passar uma base aqui. Então tudo isso vai passando uma verdade, né? E as Sim. pessoas que estão passando por isso vão se identificando, sentem-se apoiadas, né?
Eu acho que foi muito bonito esse Você personagem. já foi de paciente a médica também, em uma das suas personagens. Olha que Você, incrível, não é? Verdade. é, você já foi de paciente a médica em uma das três produções, aliás, três edições, se é que eu posso dizer assim, de Malhação, né? Você foi uma das poucas atrizes que trabalhou durante muito tempo assim em algumas edições de Malhação. Também gostaria que você comentasse um pouco da sua participação em Malhação. Que orgulho, né? Que E orgulho! Orgulho, assim, para a gente, enquanto telespectador, ter você com todo esse talento, fazendo parte dessas histórias. E para a gente que pesquisa um pouco sobre televisão, a gente consegue, assim, ponderar, né, quem são os bons mesmo e te colocar ali num patamar muito privilegiado dentre os atores aí que estão no topo. muito obrigada. Orgulho porque a Malhação acabou, e foram tantos anos, eu não sei quantos anos de Malhação, Mais de 30 anos. mais de 30 30 anos, é anos. recorde, né? Acho que está até no Guinness Malhação. Sim. Isso já é uma coisa, nossa, outra coisa histórica, né? E na Então, verdade, Malhação não é considerado uma novela, né? É considerado uma é série. uma série. Mas acho que o programa que ficou mais tempo no ar e tal. Então, a primeira versão foi uma participação que eu fazia uma advogada. Também era um elenco incrível, foi uma experiência maravilhosa. Foram poucos capítulos, mas já foi assim. Já abriu portas para eu entrar em outras edições. E eu adorava fazer Malhação, porque tinha um espírito muito leve, uma equipe muito legal. E tinha essa coisa leve, de não ter essa pressão de uma novela, né? Então a gente fazia com muita alegria e trabalhar com gente jovem também era gostoso, sabe? E ter feito a médica, a doutora Cláudia, foi logo depois de Viver a Vida. Nossa, foi maravilhoso. Adorava fazer a doutora Cláudia. Foram quase 2 anos. Porque a Malhação era longa, né? 1 ano e Longa. 6 meses, uma coisa assim. Eu adorava. E um elenco, o Alexandre Barros fazia meu par romântico, adorava ele. A gente também eu tive muita sorte com meus pares românticos, tive muita parceria, muita amizade com eles até hoje, assim. As meninas que faziam meus filhos eram uma graça, era uma família muito fofa, assim, eu adorava. E era difícil, eram textos muito difíceis, porque muito técnicos, né? Você é a segunda atriz que fala isso, que o texto era difícil. Nossa, fazer médico é muito difícil, porque é você falar de uma coisa que você não tem ideia. Tanta propriedade, né, para falar assim Não, é você não tem difícil. ideia. Então, dá muito. Isso era a pressão da doutora Cláudia, assim, e uma seriedade, né? Mas a doutora Cláudia também era uma mulher feminista, uma mulher batalhadora. Ela tinha esse lado de criar os filhos sozinha, de brigar com o ex-marido por outras questões. Então, isso era muito legal também. Eu adorava fazer ela por isso, assim, sabe? Era uma mulher independente, adorava. E a questão de fazer a médica, a gente tinha muito apoio lá na Globo, né? A Globo ela tem esse profissionalismo muito legal, assim. Eles levam médicos para o set, você estuda com esses médicos. Quando você tem cena de operação, cirurgia, cenas difíceis, os médicos estão lá para te explicar como é que você tem que falar, quais são quais são os seus gestos certos, como que você tem que dar o approach, né? E sem isso você fica perdido. Então isso é muito legal, assim, é uma coisa que você acaba aprendendo, né? Você finge que você é Verdade. médica por um tempo, assim. O bom Legal. dessa carreira de ator é isso, né? Você pode É, viver diversos personagens, você pode ser várias pessoas ao longo aí de muitos anos de trabalho, como é o seu caso, são mais de 30 anos. isso. E você, atriz de TV, de cinema e também de teatro, eu quero saber se existe algum projeto, se a gente já pode te esperar por um período assim tão curto para a gente matar essa saudade aí de você, seja no teatro, no Ai, olha, cinema, eu ou até mesmo na adoraria, TV. viu? Adoraria. Meu último trabalho agora foi em Gênesis, eu adorei fazer.
A novela é com uma produção épica, sensacional, assim. Eu fiquei muito feliz porque eu fiz esse personagem em plena pandemia e sou muito grata também por esse trabalho. E a personagem tinha até uma veia cômica, assim, que eu gosto muito, né? Eu tenho essa pegada cômica que foi mais assim nos comerciais, na publicidade que eu fiz durante a minha vida, que eu fiz muita publicidade. Verdade. Agora, o período, a época para os atores está uma fase muito boa, né? Porque tem muitas séries, tem muitas produções, as coisas não ficaram tão restritas como eram antigamente para a gente. Então, vamos ver, né? Vamos torcer para eu entrar agora numa próxima produção. Quem sabe? Torçam por mim. Quem Já, sabe ó, coisa boa vem por aí. hashtag aí, o Cleanto disse que prefere a Albina, sua personagem, né? É gostoso, né, quando a gente ouve, assim, um fã, um telespectador ter preferência ou até mesmo lembrar uma personagem que você fez há muitos anos atrás e que isso ficou marcado tanto na sua carreira quanto na memória também do telespectador. Muito. E o mais legal é que, assim, todos os personagens que eu fiz foram muito marcantes. Tem pessoas que lembram da Albinha muito, porque a Albinha era muito doce, muito fofinha, muito delicada, né? Aí todo mundo, eu amo a Albinha. E a gente também tinha uma parceria muito fofa, eu e o Luciano Viana, que faziam Andorinha, que era o meu par. Também todo mundo torcia por esse casal. A Érica, né? Uma novela marcante também. Tem gente que lembra até hoje. Tem muita gente que me reconhece pela voz, né? Fala, nossa, tua voz é uma coisa. Eu te conheço, né? E aí você fala, e tem pessoas que lembram do Pantanal. Aí tem gente que lembra de Malhação, tem gente que lembra. Então, nossa, isso não tem preço, é o que o ator mais ama, porque a gente gosta mesmo é de reconhecimento, sabe? A gente gosta mesmo. E o ator trabalha para isso, trabalha para o público. E é isso que Você faz a tem, gente feliz. você tem contato com o Luciano ainda? Pouco, mas de vez em quando a gente se fala aqui por mensagem. Pouco. Maravilhoso. Ele esteve comigo aqui também no Na Lente. Ele é meu conterrâneo, né? É? Inclusive, recentemente, ele inclusive mandou uma mensagem dizendo que ele viria aqui para visitar a família dele. Esteve aqui, não sei se continua por aqui, mas ele é perfeito. Também já trabalhou em diversas produções e falou, inclusive, sobre os bastidores da novela Ana Raios e a Trovão, quando ele disse que também era uma proposta muito inovadora da emissora em ter essas externas, né? Essa proposta de novela era muito Ousada, né? inovadora na época. Isso, Ousada, né? Super. ousada, A gente não ousada. voltava para casa, né? A gente passou um ano e tanto viajando. A gente ficava nas cidades, ou se hospedava nas cidades. Voltava uma vez por mês, a cada 2 meses ficava 3 dias e voltava. Era uma coisa louca demais. Eu acho que tem coragem de fazer uma coisa dessa, né? Só o Jaime mesmo, né? Que ele sempre foi assim muito inovador, muito arrojado. É, E a gente se tornou uma grande família, né? Até hoje, minhas melhores amigas são a Valéria Alencar, que fazia a Malvina, minha irmã, Andréia Cavalcante, que hoje é uma coach na Globo maravilhosa, que fazia a Marilda, e minha irmã, que fazia a Flor. A gente é um grupo de amigas, elas vão vir aqui em casa semana que vem, e a gente é amiga até hoje. E Ana Raio deixou esse legado, sabe? Deixou uma família unida. O Almir Sater, que de vez em quando a gente também consegue se falar. Eu até falei com ele agora que a Andréia está que trabalhando lá em gostoso. Pantanal. A Andréia Cavalcante, ela é coach na Globo. Então, o Ana Raio deixou esse legado, um legado de família, que não tinha como, né? 1 ano e meio, todo mundo morando e vivendo junto, Vira uma gravando família. junto. Era uma família. E eu acho isso É. difícil. Assim como foi o Pantanal. Eu acho que o Pantanal foi assim também para o elenco original. Uhum. Eles são muito unidos até hoje, eu acho que eles se falam. Porque é o que eu te falei, são duas novelas que eram novelas feitas assim na raça mesmo, sabe? E com pouca tecnologia como tem hoje, então isso fazia com que as pessoas ficassem muito unidas, né? E são novelas encantadas mesmo, né? Que ficaram na Muito. história. É.
Ó, eu quero que você faça um favor pra gente. Enquanto você estiver nesse encontro aí maravilhoso aí, registra, manda pra gente, marca aí nos perfis de vocês, que vai Pode ser deixar. um prazer rever esse momento épico e você também compartilhar com a gente aqui, tá bom? Gisela, ó, foi um Beleza. prazer bater um papo com você, adorei conhecer um pouquinho mais da sua carreira. Quero te parabenizar aí por mais de 30 anos Muito de obrigada. sucesso, mais de 30 anos de trabalho, e ao longo desses anos de trabalho, você tem feito personagens realmente marcantes, tanto para o telespectador, como marcantes também para a sua carreira. Então, a sua ascensão, o seu crescimento ainda continua. Você não foi apenas um rostinho bonito como modelo, na época que você era uma das modelos mais cobiçadas da época, você veio e provou realmente o seu talento como atriz, tanto que ao longo desses anos você deu vida a diversos personagens que ficaram eternizados. Então, parabéns por você conduzir a sua carreira com tanta maestria, profissionalismo, e de fato você tem uma carreira muito ilibada, né? Porque nem todas as modelos conseguiram atingir o patamar que você conseguiu atingir com tanto profissionalismo e ter essa essência tão leve como atriz e saber conduzir assim com muita leveza. Parabéns. Vou ficar aqui na torcida, Muito obrigada, aguardando assim, querido. Obrigada com muito mesmo por suas saudosismo, que palavras. pelo menos Me deixa você dê uma emocionada. passadinha lá em Pantanal para a gente conseguir matar essa saudade. Sim, quando as cenas estiverem indo para o ar da Érica, eu vou tentar postar um pouquinho de umas ceninhas antigas para todo mundo dar uma curtida nas cenas lá da Érica de 1990. Acho que vai ser legal. Ah, saudade, sucesso total. Obrigadão, tá? Obrigado mesmo pela sua participação. Gente, ó, Muito obrigada, sábado, querido. sábado eu converso com também a atriz, a Gabriela Spani, que ela que viveu a eterna, a usurpadora. Então nós vamos conhecer um pouquinho da carreira da Gabi e saber o que que ela está fazendo lá no México. Ela vem com uma proposta muito diferente, depois de diversas novelas, inclusive ficou quase 2 décadas, né, trabalhando no SBT, nas novelas que reprisaram também diversas vezes. A Gabi, a Gabriela, ô Gisela, está com uma proposta bem diferente na carreira dela e ela vai compartilhar com a gente aqui quais são os projetos recentes, que inclusive ela já colocou esses projetos já no ar lá no México, mas ela vai compartilhar com a gente aqui no sábado. Só não posso definir o horário agora, porque nós estamos definindo que vai ser às 15 horas, horário lá de México. Mas eu Vou vou tentar compartilhar ver. aqui nas redes sociais. Vai ser um sucesso. Obrigadão, tá? Ó, Muito obrigada. coraçãozinho para você, beijo no seu Obrigada. coração Beijo. e mais sucesso aí na sua carreira. Amém. Obrigadão. Obrigadão. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Valeu. Valeu.